Notícia importante e urgente na manhã desta terça-feira. Uma lista de extermínio foi encontrada na casa do Cacto após buscas da polícia. A lista constava o nome de Kevin, Marcelo Benevenuto, Bruno Nazário e Pedro Raul. Os nomes de Kevin e Marcelo Benevenuto já foram riscados, ao lado escrito: Justiça já foi feita. O América vai pagar muito caro por ter empregado o Bruno Nazário. Não era pra ter deixado ele jogar bola. Vai pagar no sábado. E Pedro Raul, eu tô atrás de você, meu filho. Aqui se faz, aqui se paga. Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso. Pra quem tava com saudade do Cacto, tá aí, apareceu o Cacto e cheio de onda. O pessoal tá meio com medo aí do Cacto, hein? América Mineiro que se cuide, Botafogo e América Mineiro sábado agora. E a questão é o seguinte, meus amigos, o porquê desse incômodo tão grande com a possibilidade de o Botafogo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro? Por que esse incômodo tão grande com o Botafogo sendo o melhor dos clubes cariocas? Por que esse incômodo grande com o Botafogo no G4 com perspectivas cada vez melhores? A gente vai falar sobre isso. Aos poucos, alguns jornalistas estão engolindo esse novo momento, mas ainda, especialmente a turminha 011, muito resistente, e a gente vai tentar achar alguma lógica nisso, né? Não vamos criticar, vamos buscar através da argumentação ver se existe lógica nessa implicância. Além disso, vamos falar sobre reforços do Botafogo. Alguns reforços estão mais do que encaminhados, estão quase certos, né? E algumas outras informações do nosso glorioso Botafogo, mas antes eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, tá assistindo e não é inscrito, se inscreva no canal. Falta muito pouco para a gente chegar aos 60 mil inscritos, uma marca histórica aqui no canal Gigante Glorioso. A gente agradece, é claro, a todos vocês. Vocês são o nosso patrimônio. Se a gente está aqui fazendo vídeo 3 vezes, 2 vezes por dia, 4 vezes por dia, é por vocês, tá certo? Esse canal é um canal da torcida do Botafogo. E a gente também agradece, é claro, ao nosso parceiro, a Bet Nacional, é parceira do canal Gigante Glorioso, o melhor site de apostas do Brasil. Aqui você aposta, você ganha com a maior cotação do mercado, tá certo? Gente, vamos lá. Algumas informações de utilidade pública. Eu cobrei no Twitter uma atitude do governo do estado do Rio de Janeiro, da prefeitura do Rio de Janeiro, da Supervia, do próprio Botafogo, porque não se pode deixar uma situação desse jeito. Na quinta-feira, após Botafogo e Ceilândia, houve ataque de um grupo, tá? De uma facção, a torcedores totalmente à paisana, famílias, crianças, idosos do Botafogo. Domingo isso aconteceu de novo, tá? Alguns jornais não colocaram a autoria desses crimes, mas está muito claro, basta pegar a câmera da Supervia, que são torcedores integrantes da torcida jovem do Flamengo, tá? São torcedores integrantes da torcida jovem do Flamengo. Então, o Ministério Público, Justiça, autoridades, eu acho impressionante que a Supervia permita pessoas a entrarem com pedras, enfim, não há fiscalização nenhuma. Então as autoridades precisam tomar alguma atitude, vai colocar trem extra, vai colocar, sei lá, metrô extra, qualquer coisa, precisa ter uma segurança, precisa ter um policiamento, porque a população paga imposto, tá? E a população, constitucionalmente, tem que ter o seu direito de segurança de ir e vir garantido. Não é possível que pessoas comuns não possam assistir a uma partida de futebol entre Botafogo e qualquer outra equipe, porque uma torcida organizada do time tal vai estar lá para fazer arapuca. Isso não é possível que as autoridades ainda permitam uma situação dessa, tá? Então, com as denúncias, saindo no jornal, a gente espera. Já houve até, a Polícia Militar determinou buscas na estação de Bento Ribeiro, né? Então a gente espera que algumas atitudes sejam tomadas, tá certo? Bom, mas vamos partir para o ponto principal desse vídeo, que é a permanência do Botafogo no grupo dos 4 melhores colocados, com a mesma pontuação do terceiro colocado, São Paulo, com a possibilidade de chegar à liderança no sábado. Se vai chegar ou não vai, só o sábado vai dizer, só no jogo, depois do jogo a gente vai saber, né? Ninguém ganha jogo de véspera. Mas por que isso incomoda tanto uma parte da imprensa?
principalmente imprensa 011, né? Não tenho nada contra nenhum deles, mas o Denilson, que é mais um fanfarrão do que outra coisa, né? Denilson também declarou após a festa do Botafogo contra o Fortaleza que ninguém esperava que isso fosse acontecer. Eu esperava, Denilson. Eu esperava, inclusive, coloquei o Botafogo na primeira parte da tabela desde quando o projeto do John Textor foi montado, né? O projeto do Botafogo sem John Textor era uma colocação que pelo menos desse chance mínima de que o Botafogo estivesse na Sul-Americana. Né? Isso na pior das hipóteses, né? Que é a permanência na Série A com vaga para um torneio continental. Com o investimento que o John Textor fez, eu esperava que o Botafogo estivesse sim na primeira parte da tabela. E o que está acontecendo no futebol brasileiro? A gente precisa fazer uma análise. Quando eu falo que o futebol brasileiro é nivelado por baixo, muitas vezes as pessoas me criticam tomando Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, até o próprio Corinthians, por base. Gente, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro não são base para o futebol brasileiro. Né? A Libertadores da América, que não é mais aquele torneio difícil, como já foi antigamente, continua difícil para grande parte dos clubes brasileiros. À exceção de um Corinthians, que, enfim, não está totalmente classificado, vai pegar o Boca hoje, mas à exceção de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que já estão mais do que classificados, né? Falta um empate, falta isso, um pontinho ali, outro aqui. Enfim, são super favoritos para a classificação em primeiro lugar no seu grupo e provavelmente devem chegar aí às fases finais de Libertadores, quartas de final, né? Dependendo do cruzamento. Esses são exceções. Se você pegar a Libertadores da América, que não é mais aquela, que é um torneio fragilizado com equipes que estão passando por dificuldades econômicas, o Fluminense não chegou nem a Libertadores. Morreu na pré. O Fortaleza e o América Mineiro, não sei se passam de fase. Bragantino também não sei se vai passar de fase. O Atlético Paranaense, uma dificuldade danada, tomando 4-0, 5-0, sei lá quanto, de time da Bolívia. Esses são as equipes que integram o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Campeonato Brasileiro não tem nada de especial para as pessoas falarem, não, o Botafogo é uma surpresa, o Botafogo não tem time para integrar o G4, é um G4 alternativo, como eu vi ontem o Paulo Vinícius Coelho falando, o PVC falando, conversando com o Rizek, G4 alternativo. Por que seria alternativo? Um G4 composto por equipes como Corinthians, Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo seria o diferente? Porque, para mim, São Paulo é o único diferente ali. Uma equipe que não tem um grande investimento, tem um grande atacante, tem um grande centroavante, mas é uma equipe composta por jovens, que até então estava brigando para não cair no Campeonato Brasileiro do ano passado, era uma incógnita no Campeonato Paulista, né? Foi à final, tomou um vareio do Palmeiras, né? A diferença técnica ficou muito clara quando realmente foi posta à prova. É o São Paulo o problema? Não, para eles é o Botafogo, né? Mas vamos lá. O Botafogo está 7 jogos invictos. Vocês sabem disso, né? O Botafogo está 7 jogos invictos sob o comando do Luiz Castro. O Luiz Castro ainda não perdeu comandando o Botafogo à beira do campo. E será que esse time do Botafogo é assim tão pior do que todos, né? Vamos fazer uma análise. Gatito Fernandes, um dos melhores goleiros do Brasil, pelo menos sempre recebeu, sempre foi indicado, né, a esses prêmios. Lateral do Botafogo, Renzo Saravia, foi vice-campeão brasileiro no Internacional no Campeonato Brasileiro de 2020, junto com o Vitor Cuesta. O Botafogo tem o Saravia e o Cuesta compondo ali a zaga. É ruim o elenco? Saravia e Cuesta, jogadores com passagem por seleção argentina. Saravia quer jogar a Copa do Mundo. O Canu, é jovem, foi rebaixado, tá, ok. Querem dizer que o Canu não dá a consistência e tal? Tudo bem, mas a gente tem no elenco um Joel Carli, Felipe Sampaio, não vou colocar porque é uma incógnita também para a maioria da imprensa, né? Mas o Canu é um jogador em evolução, claramente em evolução. O Joel Carli já é um jogador consagrado. E o Vitor Cuesta, como eu falei, vem de boas campanhas com o Internacional. O Daniel Borges, ninguém conhece o Daniel Borges, bom, então você não estuda futebol, tá ganhando salário de graça, porque o Daniel Borges foi nos últimos 4 torneios que ele disputou, ele foi o melhor lateral dos últimos 4 torneios que ele disputou. E dentre esses torneios, cito o Campeonato Paulista, que eles adoram, né? A imprensa 011 se diverte, acha o melhor, o máximo, o mais disputado. Daniel Borges foi eleito o melhor
lateral do Campeonato Paulista do ano passado. O Daniel Borges foi eleito por 2 vezes seguidas o melhor lateral da Série B, com o América Mineiro e com o Botafogo. E o Daniel Borges foi eleito o melhor lateral do Campeonato Carioca, cuja final foi entre Flamengo, o Flamengo, queridinho, Fluminense, o time de velhinhos, tal, que ganhou do Flamengo, queridinho. Pois é, o Daniel Borges foi eleito o melhor lateral do campeonato. Tá? Será que é tão fraco assim? É tão ruim assim? E vou emendar no assunto a chegada do Fernando Marçal. Vou colocar aqui, o Fernando Marçal vê grande chance de acertar com o Botafogo e ele mesmo falou que estaria bastante motivado para fazer parte desse novo projeto. O Marçal, que é um lateral titular de uma equipe que disputa a vaga na Premier League, torneio mais disputado do mundo, vaga para torneio continental. Será que também é ruim? Não pode estar no G4, não pode brigar por liderança. Né? E aí vamos falar do meio campo do Botafogo, Patrick de Paula, uma das joias do futebol brasileiro. Teve um problema no Palmeiras, mas antes foi titular durante 2 temporadas. O Tietê fazia parte do elenco campeão de tudo com o Atlético Mineiro, não serve? Fez gol na Libertadores, aliás, um jogo antes de se despedir do Atlético Mineiro, ele fez gol na Libertadores. Né? Luiz Oyama, a gente não vai falar, é um destaque mais para quem acompanha o Botafogo, para quem acompanhou o Mirassol. Né? O Luiz Oyama foi um destaque no Campeonato Paulista agora. Você tem os meninos da base, o Del Piage, o Kaique, ok, eles podem não considerar como grandes jogadores. Né? O Lucas Fernandes e o Chay, acho que é o nosso ponto ali, o calcanhar de Aquiles do Botafogo, a gente já falou sobre isso, né? Aquele meio ofensivo é o calcanhar de Aquiles do Botafogo. Mas no elenco nós temos um Vitor Sá, que se destacou no Oriente Médio, um Gustavo Sauer, que se destacou no futebol português, o Diogo Gonçalves, que fez um bom campeonato pelo Botafogo, né, antes de ter se destacado no Campeonato Paulista, Erisson, que está fazendo gol todo jogo, e o Matheus Nascimento, considerado a maior joia do futebol brasileiro. Esse time não pode, de jeito nenhum, estar no G4, como disse, manteve a opinião o Arnaldo Ribeiro, né, foi obviamente vítima de deboche, né, de sarcasmo, e falou, ai meu Deus, o pessoal guardou isso, mas manteve a mesma opinião. Né? Manteve quase a mesma opinião, com outras palavras, engolindo seco. Né? Então assim, eu fico ainda tentando entender a razão. O Botafogo pega o América Mineiro no sábado, o América Mineiro tem jogo quarta-feira agora e quarta-feira próxima. Se eu não me engano, vai pegar o Tolima agora e na próxima semana vai pegar o Independente Del Valle. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, mas são 2 jogos fora de casa. Então a América vai fazer viagens longas. Vai fazer viagens longas. Se o América perder esse jogo de quarta-feira, ele vai com tudo no jogo de sábado. Né? Se o América vencer esse jogo de quarta-feira, provavelmente vai poupar jogadores nesse jogo de sábado, porque aí o jogo de quarta-feira vai ganhar contorno de decisão para o América na Libertadores. Então o Botafogo ainda assim, com uma semana de treino, fisicamente ele pode estar bem à frente. O América Mineiro vai viajar 2 vezes entre esse jogo com o Botafogo. Então existe sim uma boa possibilidade de o Botafogo fazer um bom jogo, de o Botafogo se impor fisicamente para cima do América Mineiro e chegar à liderança provisória no sábado. Qual é o mistério disso, meus amigos? Enfim, o jornalismo brasileiro precisa parar de vestir a camisa, gente, porque senão vai ficar muito difícil de as pessoas continuarem acompanhando a mídia convencional, tá certo? Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Qualquer novidade a gente traz aí exclusivamente em algum plantão extraordinário, tá certo? Peço a você, nos ajude a chegar aos 60 mil inscritos, se inscreva no canal Gigante Glorioso, deixe o seu like, seus comentários, nos siga no Twitter, no Instagram e na descrição desse vídeo está o link da Bet Nacional para você conhecer a nossa parceira, tá certo? Um grande abraço para vocês, saudações alvinegras, fui!